Oi, eu sou o Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast A Bíblia em um Ano é produzido pela Ascension. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Este é o dia 17, vamos continuar. Vamos ler Gênesis capítulos 33 e 34, Jó capítulos 23 e 24 e Provérbios, capítulo 3, versículos 13 a 18. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Ascension, A Grande Aventura, que é em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. A gente recomenda a Bíblia do Peregrino, assim você vai poder ler junto com a gente. Se você estiver interessado em acompanhar quais vão ser os próximos capítulos, ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura que está aqui na descrição do vídeo, de graça. E também você pode se inscrever no canal, para a gente aparecer para você todos os dias nesse ano e você não perder nenhum episódio. Como eu disse anteriormente, hoje a gente vai ler Gênesis capítulos 33 e 34. A gente ouviu ontem Jacó lutou com o anjo a noite toda e seu nome foi mudado de Jacó para Israel, o que marcou algo único e significativo, algo que a gente nunca tinha visto em toda essa história da salvação. E o capítulo 33 revela algo que a gente ainda não tinha visto também. A gente já viu muita coisa ruim, mas a gente nunca tinha visto reconciliação. Então, começamos com Gênesis capítulos 33 e 34. Gênesis capítulo 33. Encontro de Jacó com Esaú. Jacó levantou os olhos e, vendo que Esaú se aproximava com seus 400 homens, repartiu seus filhos entre Lia, Raquel e as duas criadas. Pôs à frente as criadas com seus filhos, atrás Lia com os seus, e por último Raquel com José. Ele se adiantou e foi se prostrando 7 vezes por terra, até alcançar seu irmão. Esaú correu para recebê-lo, abraçou-o, lançou-se ao pescoço dele e o beijou chorando. Depois, olhando, viu as mulheres com os filhos e perguntou: "Que relação têm esses contigo?" Respondeu: "São os filhos com que Deus favoreceu teu servo." Aproximaram-se dele as criadas com seus filhos e se prostraram. Depois, aproximou-se Lia com seus filhos e se prostraram. Finalmente, aproximou-se José com Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: "O que significa toda essa caravana que fui encontrando?" Respondeu: "É para me congratular com meu senhor." Esaú replicou: "Eu tenho o suficiente, meu irmão. Fica com o que é teu." Jacó insistiu: "De maneira nenhuma. Faze-me o favor de aceitar esses presentes, pois vi teu rosto benévolo, e é como ver o rosto de Deus. Aceita esse obséquio que te trouxe. Deus o deu a mim, e é todo meu." E como insistisse, ele aceitou. A seguir propôs: "Em marcha, irei ao teu lado." Replicou-lhe: "Meu senhor, sabe que as crianças são fracas e as ovelhas e vacas estão criando. Se os faço caminhar uma jornada, todo o rebanho morrerá. Meu senhor, vá à frente do teu servo, eu irei devagar, ao passo da comitiva que vai à frente e ao passo das crianças, até alcançar meu senhor em Seir." Esaú disse: "Eu te darei alguns de meus homens como escolta." Replicou: "Por favor, não te incomodes." Nesse dia, Esaú prosseguiu a caminho de Seir, e Jacó partiu para Sucote, onde construiu uma casa e fez estábulos para o rebanho. Por isso, o lugar se chama Sucote. Chegada a Canaã. Jacó chegou são e salvo a Siquém, na terra de Canaã, proveniente de Padã-Arã, e acampou fora, diante da cidade. E o terreno em que armou as tendas o comprou por 100 moedas dos filhos de Remor, antepassado de Siquém. Ergueu aí um altar e o dedicou ao Deus de Israel. Gênesis capítulo 34. Dina em Siquém. Certo dia, Dina, a filha que Lia deu a Jacó, saiu para ver as mulheres do país. Siquém, o filho do heveu Remor, príncipe do país, tendo-a visto, agarrou-a, deitou-se com ela e a violentou. Cativado e apaixonado por ela, cortejou a jovem. Siquém falou a seu pai Emor: "Consegue-me essa jovem como mulher." Jacó ouviu que sua filha Dina tinha sido infamada. Visto, porém, que seus filhos estavam no campo com o rebanho, esperou em silêncio que voltassem. Emor, pai de Siquém, saiu para visitar Jacó e para falar com ele. Os filhos de Jacó voltavam do campo. Quando esses homens ouviram a notícia, ficaram furiosos.
pois era uma ofensa contra Israel ter alguém deitado com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Emor falou com eles: Meu filho Siquém apaixonou-se por vossa jovem. Dai-a em casamento, assim seremos parentes. Vós nos dareis vossas filhas, tomarei nossas filhas, e vivereis conosco. A terra está à vossa disposição. Habitai nela, fazei comércio, e adquiri propriedades. Siquém disse ao pai e aos irmãos: Fazei-me este favor, e eu vos darei o que pedirdes. Estabelecei um dote alto e presentes valiosos para a jovem, e eu vos darei o que pedirdes, desde que a deis para mim em casamento. Os filhos de Jacó responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Emor, porque sua filha Dina tinha sido desonrada. Disseram-lhes: Não podemos fazer o que pedis. Entregar nossa irmã a um homem não circuncidado, pois é uma desonra para nós. Concedemos com essa condição: que sejais como nós, circuncidando todos os homens. Então vos daremos nossas filhas e tomaremos as vossas. Habitaremos convosco e seremos um só povo. Porém, se não aceitais circuncidar-vos, levaremos nossa jovem. A proposta pareceu boa a Emor e a seu filho Siquém, e o jovem não tardou em executá-la, pois queria a filha de Jacó, e ele era a pessoa mais importante na casa de seu pai. Emor foi, portanto, com seu filho Siquém à praça e dirigiu a palavra aos homens da cidade. Estes homens são gente pacífica, que habitem conosco no país, fazendo comércio, pois a terra à disposição deles é espaçosa. Tomaremos suas filhas como esposas e lhe daremos as nossas. Eles concordam em viver entre nós e ser um só povo com esta condição: que circuncidemos todos os homens como eles fazem. Seus rebanhos, suas propriedades, seus animais serão nossos. Concordemos e habitarão entre nós. Todos os presentes aceitaram a proposta de Emor e de seu filho Siquém, e circuncidaram todos os homens, os presentes à reunião. No terceiro dia, quando convalesciam, os 2 filhos de Jacó e irmãos de Dina, Simeão e Levi, empunharam a espada, entraram sem oposição na cidade, mataram todos os homens, executaram a espada a Emor e seu filho Siquém, e tiraram Dina da casa de Siquém. Os outros, filhos de Jacó, penetraram entre os mortos e saquearam a cidade que havia desonrado sua irmã. Ovelhas, vacas e asnos, tudo o que havia na cidade e no campo eles levaram. Todas as riquezas, as crianças e as mulheres como escravas, e tudo o que havia nas casas. Jacó disse a Simeão e Levi: Vós me arruinastes, tornando-me odioso ao povo do país, cananeus e ferezeus. Se eles se reunirem contra nós para nos matar, eu e minha família morreremos. Responderam-lhe: Por que trataram nossa irmã como prostituta? O livro de Jó, capítulos 23 e 24. Jó respondeu: Hoje também eu me queixo amargamente porque sua mão agrava meus gemidos. Oxalá soubesse como encontrá-lo, como chegar ao seu tribunal. Apresentaria diante dele minha causa, com a boca cheia de argumentos. Saberia com que palavras me replica e compreenderia o que me diz. Pleitearia ele comigo ostentando força? Não. Teria antes de escutar-me. Então eu discutiria lealmente com ele e ganharia definitivamente minha causa. Mas eu me dirijo ao nascente e ele aí não está, ao poente e não o encontro, ao norte onde age e não o descubro. Ele se oculta no sul e não o vejo. Mas já que ele conhece minha conduta, que me examine, e sairei como ouro. Meus pés pisavam suas pegadas, seguia seu caminho sem me desviar. Não me apartei de seus mandamentos e guardei no peito suas palavras. Mas ele não muda. Quem poderá dissuadi-lo? Ele quer uma coisa e a realiza. Ele executará minha sentença, e outras muitas que tem cogitadas. Por isso estou cheio de terror diante dele. Sinto medo dele só ao pensar, porque Deus me intimidou, o Todo-Poderoso me aterrorizou. Oxalá eu desaparecesse nas trevas, e a escuridão escondesse meu rosto. Por que o Todo-Poderoso não marca prazos para que seus amigos possam presenciar suas intervenções? Os perversos deslocam os limites, roubam o rebanho e os apacentam. Levam o asno do órfão e tomam como penhor o boi da viúva. Afastam do caminho os pobres, e os miseráveis têm de esconder-se. Como onagros do deserto saem para sua tarefa, madrugam para encontrar presa. O deserto oferece alimento para suas crias.
colhem em campo alheio e rebuscam na vinha do rico. Passam a noite nus, sem roupa, para cobrir-se do frio. E aguaceiro dos montes os penetra, e por falta de refúgio se apegam às rochas. Os perversos arrancam do peito órfão e tomam como penhor a criança do pobre. Andam nus por falta de roupa, carregam feixes e passam fome. Espremem azeite no moinho, pisam no lugar e passam sede. Na cidade gemem os moribundos e pedem socorro aos feridos. E Deus não se importa com sua súplica. Outros são rebeldes à luz, não conhecem os caminhos dele, nem se acostumam com suas sendas. O assassino se levanta de madrugada para matar o pobre e o indigente. De noite ronda o ladrão. Às escuras penetra nas casas. O adúltero espreita o crepúsculo, pensando, ninguém me verá, e cobre o rosto. Durante o dia se escondem, não querem nada com a luz. A manhã é escura para eles, acostumados ao medo das trevas. Se não é assim, que alguém me desminta e reduza a nada minhas palavras. Do livro de Provérbios, capítulo 3, versículos de 13 a 18. Sabedoria e prudência. Feliz o homem que alcança a sensatez, o homem que adquire inteligência. É mercadoria melhor que a prata, produz mais rendas do que o ouro. É mais valiosa que os corais. Joia nenhuma se lhe compara. Na direita traz longos anos, na esquerda honra e riqueza. Seus caminhos são agradáveis e suas sendas são tranquilas. É árvore de vida para os que colhem dela. São felizes os que a retem. Pai Santíssimo, agradecemos por esse dia, agradecemos por Tua palavra e por revelar Teu coração a nós. Agradecemos também por nos mostrares que está sempre presente, não apenas nos momentos bons, mas também nos momentos sombrios. Mesmo enquanto nosso amigo Jó se queixa, de forma justa, em meio ao sofrimento, Tu ouves sua queixa e Tu responderás, Senhor. Mesmo quando muitas vezes permanece em silêncio, Tu responderás. Hoje nos respondes dando-nos Tua palavra por meio dessa incrível tecnologia. Agradecemos e louvamos Teu nome. Louvamos Teu nome revelado pelas palavras de Tua Bíblia, pelas palavras de Tua Igreja. Agradecemos nesse dia e em todos os dias. Por favor, aceite nossos agradecimentos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa, cara, eu não sei. A gente podia falar um pouco sobre Jó, mas Tá bom, a gente vai falar um pouco, porque a gente só tem mais alguns dias com ele. Mas é que parece tipo... Não é que parece mais do mesmo, é que essa lição é muito importante, mas é o mesmo. Jó, ele continua a notar que pessoas boas morrem e pessoas más parecem ser recompensadas. A lógica diria que não. Pessoas boas são recompensadas e pessoas más morrem. Mas Jó aponta o fato que a vida não é tão simples, não é tão preto no branco. E Jó tenta entender isso e debate com o Senhor. Ontem a gente viu Jacó lutando com o Senhor e é isso que Jó faz. Jacó lutou com o Senhor uma noite e isso foi algo bom, algo positivo, né? E a gente tem Jó, nosso amigo, e talvez você também, no meio do sofrimento, da dor, do teste, continua a debater com o Senhor dizendo: parece para mim que se tu estivesses mais próximo, se tu importasses conosco, se fosses amor, me livrarias dessa dor. E, no entanto, ainda nos encontramos no meio do sofrimento, no meio de um mundo quebrado. Essa é uma das razões pelas quais eu sou tão movido por essa história que ouvimos hoje em Gênesis, capítulo 33. Na verdade, no livro do Jeff Cavins com Tim Gray, que eu falei antes, chamado Walking with God, Caminhando com Deus, ele observa que, ao encontrar Esaú, Jacó não vai sozinho, nem apenas com sua família. Ele leva um monte de presentes para dar a Esaú. E Jeff destaca que Jacó teve uma vida de manipulação, roubo e engano. Mas é o amor de Deus que abençoa Jacó. E Jacó se torna diferente a partir disso. Observamos também no capítulo 34, um capítulo horrível, onde Siquém comete o estupro de Dina, a filha de Jacó, Israel. Os irmãos buscam vingança e Jacó quer lidar com a situação de maneira justa, mas seus filhos querem lidar de maneira talvez vingativa, talvez justa. É difícil dizer num lugar sem lei como aquele. No entanto, mesmo que Jacó esteja disposto a fazer um pacto com a família do homem que estuprou sua filha, ele não quer fazer isso por meio de enganação. Novamente, coisas ruins. Toda a Escritura mostra esse mundo quebrado. E nesse caso, a Escritura diz que o que aconteceu com Dina foi uma coisa ruim. Eles usam as palavras algo que não deveria ser feito.
E isso raramente acontece quando descrevem as histórias dos pais e mães da igreja, do povo de Israel. Raramente as ações de uma pessoa são descritas assim, como más. Obviamente, não foi uma ação do povo de Israel, mas sim do povo de Siquém. Mas, de todo jeito, foi horrível. No entanto, o que acontece antes disso é interessante. Jacó traz um presente em Gênesis capítulo 33, versículo 11. E o termo usado é obséquio, mas em algumas traduções pode aparecer como bênção. E Jeff Keynes destaca que, utilizando a palavra bênção, Jacó está devolvendo a bênção a Esaú. Lembra da bênção que ele enganou seu pai para obter? Jeff diz que a porção da bênção relacionada à prosperidade material é compartilhada com Esaú, como um ato de restauração. É um ato de restauração. Pela primeira vez na história da salvação, a esperança de que a reconciliação e o perdão possam prevalecer, pois é a primeira vez que vemos isso nessa história cheia de coisas ruins. É a primeira vez que vemos misericórdia, perdão e reconciliação. Também, novamente, esse foi o final do capítulo 33, e aí a gente vai logo depois para o capítulo 34, onde encontramos essa coisa extremamente horrível, esse abuso de uma garota inocente, Dina. Nossa, não é assim que a vida funciona muitas vezes? Com bênção e perdão sem precedentes e do nada muita coisa ruim no dia seguinte. E a gente não sabe como lidar com essa sujeira ou como responder a uma bênção. E eu acho que parte disso é fazermos o que fazemos hoje, continuar seguindo em frente. É identificar o que é bom, agradecer a Deus por isso e depois identificar o que é ruim e o que é mal e em seguida fazemos o possível para erradicá-lo. Primeiro, removemos dos nossos corações, depois dos nossos relacionamentos e depois de nossa civilização, da nossa cultura. Mas primeiro a gente tem que reconhecer que em minha vida, assim como Jacó e Esaú, eu preciso de reconciliação, preciso de perdão. Precisamos reconhecer que em minha vida, assim como em Siquém, Dina e esses irmãos de Dina, há sujeira, há raiva, há desejos de vingança, há necessidade de justiça, e tudo isso reside em meu coração. Preciso pedir ao Senhor que faça algo a respeito, e o que a gente vai fazer hoje, como a gente disse, é continuar seguindo em frente. A gente está no dia 17 dessa jornada pela Bíblia e não vamos parar agora. Não vamos parar quando a gente encontrar essas passagens difíceis. Não vamos parar quando encontrarmos dor, quando encontramos coisas que não entendemos. Continuamos seguindo em frente, porque a gente sabe que Deus escreve certo por linhas tortas e a vontade de Deus vai triunfar. Embora pareça que tem que triunfar apesar da nossa fraqueza, não por causa de qualquer bondade que a gente pode trazer à história, mas apenas por causa da realidade de que ele pode redimir até as piores histórias. Você e eu temos histórias quebradas, assim como a história quebrada que a gente vai ler nos próximos 300 e não sei quantos dias. Você tem histórias quebradas, mas porque estamos nos aproximando mais e mais dele, até mesmo nossa história quebrada pode fazer parte da história dele. Estou muito grato por você estar se juntando a mim nessa jornada. Saiba que eu estou rezando por você e reze por mim. E por favor, rezem uns pelos outros, porque precisamos. Estamos todos no meio disso juntos, reconciliando e precisando de reconciliação, perdoando e precisando de perdão. Louvamos a Deus. Estou rezando por você, como eu disse. Meu nome é Padre Mike. Te vejo amanhã.